paz do Senhor. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos fazer a leitura bíblica em classe. Hoje, como o pastor já citou aqui, lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto áureo: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? E a verdade prática, a verdadeira pregação bíblica, consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, os versículos de 11 até o versículo de número 19. 11 a 19. Vamos ler alternado, eu leio um, os irmãos leem o seguinte, e assim nós vamos até o final. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e pedistes que se pusesse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé do seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Querido Deus, amado Pai, estamos na Tua santa presença, para a exposição da Tua santa palavra. Guia, ó Espírito Santo, tudo que aqui for dito, tudo que aqui for estudado. Ó Senhor, os compartilhamentos de experiência, abra a nossa mente, abra o nosso coração. Espírito, faça-nos lembrar, Espírito, nos guie para aquilo que for útil, edificante, Senhor, para a Tua igreja que aqui está presente, para aqueles que estejam assistindo a transmissão, tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, queridos. Louvado seja o Senhor. Ao longo desse trimestre, nós temos a oportunidade de fazer uma série de estudos baseados nos 15 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, os nossos estudos têm como base os primeiros dias, primeiros meses, primeiro ano da igreja do Senhor sobre a terra. Os irmãos sabem que a igreja, ela passou a existir com Jesus Cristo. Jesus que veio implantar um novo concerto, um novo testamento,
uma nova aliança no seu sangue. E o destaque dessa nova aliança é a sua noiva, é a sua igreja, da qual todos os povos, todas as tribos, independente da etnia, independente do idioma que fale, independente da região geográfica que more, todas essas pessoas que creem que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, podem participar dessa igreja. E esses acontecimentos que baseiam os nossos estudos, eles ocorreram há mais de 2000 anos atrás. Hoje nós estamos no ano de 2025. O nosso calendário, chamado calendário gregoriano, ele tem como marco o ano zero, e que segundo os estudiosos está 4 anos atrasado, né? Eles erraram por 4 anos, mas o marco do nosso calendário é o nascimento de Jesus. Por isso que a gente diz tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo. Então hoje nós estamos no ano 2025, alguns dizem que seria o ano 2029, depois do nascimento de Jesus Cristo. E os acontecimentos que baseiam aqui as nossas lições, eles aconteceram ali por volta do ano 30 a 35, a 40 no máximo. Então os irmãos percebam que fazem aproximadamente 2000 anos que essas coisas se passaram. E elas permanecem atuais, independentemente da cultura, independentemente da forma diferente que as pessoas viviam naquela época, sobretudo porque a igreja iniciante, a primeira igreja, ela cresceu, ela se desenvolveu entre os judeus, então com toda a sua cultura, com todos os seus costumes, os seus hábitos, essa mensagem ela permanece atual, porque a essência humana não muda, apesar da passagem dos anos, dos séculos, dos milênios. E também porque a palavra de Deus, ela não muda. Os princípios bíblicos, a natureza divina da sua palavra, ela permanece a mesma. Então, se Jesus não voltar, lá no ano 5000, essa palavra continuará a ser viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que pode ir lá no íntimo, na essência do ser humano, porque essas duas coisas não modificam. Então é por isso que ela nos serve de apoio e de ensinamento para nós que vivemos distantes 2000 anos dos homens e mulheres que vivenciaram essas experiências aqui. O título da nossa lição é Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. O que é fiel? O que é fidelidade, meus irmãos? Fiel, fidelidade. Quem quer falar? Que entende por ser fiel? Uma igreja fiel. Vocês têm noção, né? Do que é fidelidade? Quem falou? Fátima? Obediência? O que é ser fiel? Fazer a vontade de Deus? Oi? Não desistir dos caminhos do Senhor. Quem mais? Seguir os ensinamentos até hoje. Manter compromisso. Como? Não adulterar os ensinamentos. Como? Honrar. Renunciar.
guardar os princípios da palavra. Aleluia, que bênção. Então, tudo isso, o que envolve? Envolve a lealdade, a constância, o comprometimento com algo ou com alguém. Então, pode ser uma pessoa, como pode ser um ideal, podem ser princípios, por meio dos quais a gente mantém-se leal, a gente honra eles, tudo que a gente vai fazer, a gente faz baseado neles, ou nessa pessoa, a gente mantém um compromisso, e por mais difícil que o cumprimento desse compromisso assumido seja, a gente não volta atrás, a gente não se desvia dele. Então, isso tem a ver com fidelidade. Refere-se à confiança mantida ao agir de acordo com valores e compromissos assumidos. Uma pessoa vai me considerar fiel quando ela tiver a segurança de que ela pode confiar em mim. Mesmo quando ela não está presente, quando ela não está olhando. A pessoa me considerará fiel quando ela perceber que o meu comportamento, ele está de acordo com os valores e com os compromissos que eu assumi. Então, quando o texto aqui da nossa lição, o título da nossa lição, fala de uma igreja fiel, não está falando da fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus para conosco, mas está falando da nossa fidelidade para com Ele. A fidelidade da igreja, daqueles que a integram, que a compõem. Eles mantêm a confiança, Deus olha para nós e Ele pode dizer, tranquilo, eu sei que Ele vai se manter leal, que Ele vai cumprir com aquilo que eu ensinei, com os valores que eu deixei, com os valores com os quais eu orientei. Então Deus pergunta para nós temos sido pessoas fiéis? Nós, enquanto membros de uma igreja, somos fiéis? E o destaque da lição de hoje diz respeito à fidelidade quanto à pregação do Evangelho. A igreja tem sido fiel à pregação do Evangelho? É aquilo que os reformistas, a reforma protestante iniciada com Lutero, chamavam de só as Escrituras, somente as Escrituras, só a palavra, só a palavra. Nós temos sido fiel a esse princípio, a essa bandeira, a esse baluarte de fidelidade à palavra. A introdução da nossa lição de hoje diz o seguinte: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica. Olha só, qual que é uma das marcas? Não é a única marca, mas é uma das marcas. Uma das coisas que a identificam como a verdadeira igreja, como uma igreja bíblica. Qual é? Seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro. É uma igreja cristocêntrica. Jesus é o centro dessa igreja. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia
que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Aleluia. O texto que serve de pano de fundo para o nosso estudo de hoje, ele se inicia com o apóstolo Pedro e o apóstolo João indo ao templo para a oração. Pedro e João, possivelmente acompanhado de outras pessoas, estão se dirigindo ao templo em Jerusalém para um momento de oração. E quando eles chegam à porta do templo, uma das portas chamada de a Porta de Salomão, está ali um homem que não consegue andar, um homem que é paralítico, e que diariamente ele é colocado à porta do templo para pedir esmolas. E quando Pedro e João ali chegam, eles olham, fixam os olhos naquele homem, e aquele homem olha para eles, e na perspectiva daquele homem, o motivo pelo qual Pedro e João pararam diante dele é para lhe dar alguma coisa, é para lhe dar algum dinheiro, uma esmola. Mas Pedro diz para ele: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós lhe damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro pegou na mão daquele homem e o ajudou a levantar, e os seus pés se firmaram. Aleluia! E o homem que esperava receber prata e ouro, recebeu a cura da sua paralisia. E ele começou a glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Ele seguiu Pedro e João para o interior do templo e glorificava a Deus. E a alegria, o entusiasmo daquele homem chamou a atenção das pessoas que estavam ali. E eles conheciam aquele homem, sabiam que aquele homem era um pedinte, era aquele que dia após dia estava pedindo esmola, e eles se admiraram com aquilo. E pelo contexto bíblico, nós vemos que eles acharam que Pedro e João é que tinham o poder, é que tinham algo em si mesmo, que fez aquele milagre, aquela coisa extraordinária de um paralítico andar. E Pedro responde para eles aquilo que nós lemos aqui. Por que vocês se maravilham do paralítico andar? Ou por que vocês olhais tanto para nós, como se porque nós fôssemos homens santos, ou porque nós tivéssemos algum tipo de virtude diferente, isso tivesse acontecido e esse homem passasse a andar? Não. E a partir disso, ele começa a expor as Escrituras. Lembremos que aqui ainda não existe o Novo Testamento, não existe de Mateus a Apocalipse. E ele começa a expor o que estava escrito sobre Jesus no Antigo Testamento. Ele cita os patriarcas, ele cita as profecias a respeito do Messias. Ele lembra aquelas pessoas que elas e os seus líderes mataram a Jesus. Mas eles dizem: esse Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. E hoje ele não leva em consideração os tempos de ignorância. E ele dá a oportunidade para que vocês, uma geração perversa e pecadora, se arrependa dos seus pecados, aleluia, e possam usufruir dos dias de refrigério que estão para vir, aleluia.
Esse é o pano de fundo da lição que nós vamos estudar nessa manhã. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa linda. E dela nós podemos tirar algumas lições. O primeiro tópico da nossa lição, que diz a igreja que prega as Escrituras, vai tratar da importância da pregação das Escrituras. O subtópico 1, as Escrituras revelam Deus. Nós vemos aqui que a mensagem do apóstolo Pedro é completamente baseada nas Escrituras. Ele se utilizou de trechos do Antigo Testamento para pregar aquelas pessoas que estavam admiradas com o milagre que ali ocorrera. Observe, irmãos, que quando nós vamos falar de Jesus, falar de Deus, falar do Espírito Santo, esse falar, ele tem um conteúdo. Eu estou falando sobre algo, baseado em algo. E o que Deus espera da sua igreja é de que quando ela se reúne, ou quando os seus membros aí fora, no dia a dia, na sua vida, quando eles vão falar de Deus, eles falem baseados nas Escrituras, na palavra de Deus, não em opiniões humanas, princípios humanos. Deus precisa que nós anunciemos as Escrituras, porque são as Escrituras que revelam Deus. Que revelam Deus. Como entender a verdade? O que é a verdade, como disse Pilatos, né, Marcos? Quando Jesus falou para ele a respeito da verdade, Pilatos perguntou: mas o que é a verdade? Verdade, qualquer um pode dizer o que é a verdade. Mas a verdade, aquilo que é a realidade a respeito de Deus, somente a revelação bíblica pode transmitir aos seres humanos. Quando os seres humanos fogem disso aqui, surge de tudo, desde os períodos mitológicos, as diversas religiões que existem no mundo, muitas delas baseadas em livros tidos para cada religião como sagrado. Então, dentro daquele contexto, aquela é a verdade. Mas se nós pudéssemos usar aqui uma redundância, a verdadeira verdade, aquilo que como de fato é o mundo espiritual e como é Deus, somente as Escrituras podem revelar. Bom, João, quer falar? Pode. Vamos ver se está funcionando esse microfone aqui. Som. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu estava essa semana estudando, né, a nossa revista, e Deus me recordava, dentro dessa palavra, porque a primeira vez que eu vi um homem, que eu orei para um homem paralítico, e eu fiz essa oração, Atos 3, doutor. Eu disse: Deus, a tua palavra diz que Pedro olhou para aquele homem, ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, e não me levanta e anda. Eu disse: toca nas pernas desse homem agora, solta os nervos da perna dele, que ele possa voltar a andar na tua casa para a glória do teu nome. A tua palavra me garante isso, Jesus. E quando eu terminei de orar, Deus disse para mim assim, e ele na frente, o filho dele trouxe ele na cadeira de roda, eu disse: pega ele pela mão e manda ele ficar em pé. Aí eu cheguei perto dele, peguei na mão dele assim, como a doutora está sentada, e disse assim: levanta agora, em nome de Jesus. Aí eu fiquei segurando na mão, e eu novo, ele cabelinho branco, e ele esticou uma das pernas assim, colocou no chão, depois esticou outra perna, e foi se levantando assim aos pouquinhos, ficou em pé, e voltou para a cadeira, junto com o filho, andando, e a cadeira de roda ficou lá na frente. Glória a Deus. Então eu vejo assim que
a palavra, como o doutor, nosso estudo esta manhã assim, ela não muda. Ela não muda. Eu fiz essa oração: Jesus, a tua palavra me garante. E ele levantou e andou para a glória de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Nós vamos aproveitar esse testemunho no próximo tópico, que nós vamos falar do poder, né, da pregação. Aleluia. Então, as Escrituras revelam Deus. Então, quando a gente vai pregar, a gente precisa pregar as Escrituras. É a exposição delas que transforma as pessoas. O subtópico número 2 diz: as Escrituras testemunham de Jesus. Cristo é o centro da Bíblia. E isso não pode mudar. Essa realidade não pode deixar de ser observada. Alguns estudiosos, eles nos mostram que o Evangelho de João, principalmente ali o primeiro e segundo capítulo, quando enfatiza de que João Batista, ele não era a luz, ele não era o Messias, quando eles utilizam aquela frase que ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua, é porque existia na época, e perdurou até ali por volta do século 2, 3 depois de Cristo, pessoas que seguiam ou que tinham João Batista como mais importante do que Jesus. Então o evangelista João, quando ele escreve o seu evangelho, de alguma forma ele tenta combater essa visão que deixa de ser cristocêntrica e se centraliza em um homem que é falível e que não é o Salvador. Por mais nobre que tenha sido a sua tarefa, por mais importante que tenha sido o seu trabalho, por mais que pessoas tenham acreditado em Jesus por intermédio dele, ele continua sendo um servo. Ele continua sendo um homem de Deus. Uma pessoa falível e que não deve ser adorada, que não deve ser glorificada. Então, quando nós estamos expondo as Escrituras, estamos pregando, o importante é que Cristo apareça e que o pregador e que aquele que está ministrando aí fora diminua, porque o centro é Cristo. É em nome dele que os paralíticos andam, que os cegos enxergam, que os mudos falam. Então nós precisamos ter esse cuidado, e os homens e as mulheres que têm a honra e o privilégio de pregarem a palavra a grandes plateias, a grandes multidões, não podem perder isso de vista, de que a glória é para Jesus, de que a honra é para Ele. Porque isso exige vigilância, isso exige um autoconhecimento muito grande, de perceber os sentimentos que surgem dentro de nós, para não permitir que o sentimento de orgulho, de que somente que é por causa de mim que as coisas estão acontecendo, que é por causa de mim que está existindo salvação, que está existindo curas, isso não tome, porque nós temos muitos exemplos de homens e de mulheres que infelizmente enveredaram por um caminho que os levou para o fracasso devido a esse orgulho que é muito presente na vida humana. O subtópico número 3 vai dizer que as Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. A verdadeira pregação baseada nas Escrituras, elas têm por objetivo produzir a transformação, o arrependimento, a metanoia.
que é a transformação, a mudança da mente e do interior da pessoa. Tem que produzir transformação. O propósito das Escrituras, o propósito da pregação é a transformação. Não é afagar o ego humano. Não é uma mensagem triunfalista, uma mensagem que enaltece o sucesso. O principal objetivo da mensagem é confrontar o ser humano, de mostrar para o ser humano que o ser humano é um pecador e que precisa se arrepender. Nós vivenciamos um período em que muitas pessoas querem chegar na igreja e ouvir uma mensagem que satisfaça aquela necessidade que ele considera que precisa ser satisfeita. Ele está com um problema financeiro, então ele quer que quando ele vá no culto, a pregação diga de que ele vai prosperar, de que ele vai ter muito sucesso financeiro. A pessoa está com um problema no casamento, ele quer que chegar na igreja e que a mensagem diga que Deus vai visitar o cônjuge, vai mudar a maneira como o cônjuge o trate. Alguns não vão se escandalizar, mas em alguns ambientes cristãos podem até dizer que Deus vai tirar aquele cônjuge da vida e vai te dar um do seu agrado. Alguns vão na igreja pedindo confirmação de Deus, de que, Deus, eu estou querendo separar, traz uma mensagem que confirme isso para mim. Né? E tem, irmãos, algumas coisas que eu vou falar, são difíceis, né? De confirmação. E quando a gente vem assim com um desejo muito grande de que confirme alguma coisa, e eu já ouvi isso, né? Ouvi testemunho sobre isso, de uma pessoa que foi na igreja e saiu dizendo que Deus confirmou que o homicídio que ele praticou era algo de Deus, que Deus estava apoiando aquilo que ele fez. Né? Os irmãos verem a complexidade, como que as pessoas, elas buscam até apoio na Bíblia para justificar algumas coisas. Né? Lembro daquele caso do pastor lá do Nordeste, né, do adultera, né, com ela, né, que usou a palavra bíblica para justificar o cometimento de adultério. Então as pessoas vêm com necessidades, e é claro que Deus está interessado na nossa saúde, na nossa prosperidade. A gente precisa compreender o todo das Escrituras. Deus curou esse paralítico na porta chamada Formosa, né? Na verdade, a porta chamada Formosa. Mas e quantos outros paralíticos não foram curados? Né? O pastor João aqui deu esse exemplo dessa pessoa para a qual ele orou, e a cadeira de roda ficou e ele foi. Mas quantos outros paralíticos não foram curados? Não é verdade? Então, será que é determinante? Né? Algumas pessoas têm esse pensamento. Senhor, eu estou enfermo e não sou curado. Será porque eu estou no pecado? Será que é porque eu não tenho fé? Senhor, eu estou vivendo na pobreza. Será porque eu estou no pecado? Será porque eu estou sem fé?
E existem, irmãos, igrejas que defendem isso. Que uma pessoa que está tudo bem com Deus, ela não pode estar enferma. Que uma pessoa que está tudo ok com Deus, ela não pode passar por dificuldades financeiras. Não é verdade que existem pessoas que defendem, que pregam isso? Mas isso tem apoio bíblico? O conteúdo dessa mensagem está alicerçada nas Escrituras? O próprio apóstolo Paulo, segundo dizem, esse espinho na carne que ele tinha, era uma enfermidade, era uma doença que ele tinha. Quando ele aconselha Timóteo a respeito de uma enfermidade que ele tinha no estômago, ele não podia ter escrito: Timóteo, em nome de Jesus eu te escrevo, seja curado, não sei qual era a enfermidade, da sua úlcera, do seu problema no estômago. Mas o que Paulo aconselhou ele fazer? O que foi que ele aconselhou? Tomar vinho, né? Que era um remédio que eles pensavam na época. Então os irmãos compreendem que quando a gente vai apresentar o conteúdo das Escrituras, não é assim, né? Não é essa a essência do Evangelho. Não é essa a essência da mensagem de Cristo. O que o Senhor quer de fato é que haja uma mudança de mente, uma mudança interior, que a metanoia ocorra, o novo nascimento, a transformação, o arrependimento dos pecados. Isso ocorra na vida das pessoas. Você que gosta de ler, por causa do tempo eu não vou ler aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 10, Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14, vai tratar daqueles cristãos que ou se satisfazem, acham que é o suficiente o leite, ou que por ignorância se limitam a esse tipo de alimento. Paulo ele faz uso de uma ilustração do leite e do alimento sólido em Coríntios. E o escritor de Hebreus também faz essa metáfora do leite e do alimento sólido. Os irmãos sabem que o leite é para quem? É para a criança, é para o bebê. Não que nós adultos não possamos tomar leite. Talvez algumas pessoas aqui gostam muito de leite, né? Mas depois de uma fase, só o leite não é suficiente, né? Não dá conta de manter. Ainda mais os que têm um corpo mais cheinho, mais forte como nós, né? A gente precisa de uma coisa com mais substância, né? Aqueles que trabalham no mais pesado. Por que os escritores usam essa metáfora? Para mostrar para a igreja que a igreja precisa desejar ir mais fundo na palavra. Não pode se contentar apenas com leite, com aquela mesmice, que em Deus a gente pode encontrar mais. A gente pode encontrar mais em Deus. A gente pode ir mais fundo no oceano do Espírito. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então o tópico 1 procura nos ensinar a importância da pregação das Escrituras, porque elas revelam Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, demonstrando com isso o seu amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida é esta, que creiam que Jesus é o Salvador, a luz que vem. E todo aquele que ama a luz vem até Jesus. Mas aqueles que amam as trevas não vão vir a Jesus. Ou seja, aqueles que preferem a vida no pecado, a satisfação dos seus interesses pessoais, eles não buscarão Jesus.
e a importância da palavra está aí. O subtópico número 2 diz: a igreja que prega no poder do Espírito. A igreja que prega no poder do Espírito. O objetivo desse tópico é demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar o Evangelho com poder e com autoridade. O que é poder, irmãos? O que é poder? Poder. O que é poder? Poder. Autoridade? O que é poder? Oi? Revestimento? O que é poder? Capacidade? Virtude? Oi? Ousadia? O que é poder? Autoridade e domínio quanto às Escrituras. Ritter, coloca para nós aí. Mateus capítulo 28, capítulo 18 a 20. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está falando que ele tem todo o poder. E por causa desse poder que ele tem, ele está comissionando os seus discípulos a terem autoridade no falar. Aquilo que o evangelista William colocou aqui. Então, Paulo, ele falava com autoridade. Uma das formas que nós vemos a manifestação visível da ação divina, por meio do Espírito Santo, é essa capacidade que o Espírito Santo concede aos homens, de falar de uma maneira sobrenatural, uma maneira que demonstra autoridade, que demonstra que os argumentos humanos, eles podem ser superados, não por uma preparação pessoal, por uma capacidade pessoal, mas por algo que Deus concede às pessoas de assim fazer. Não sei se você já teve essa experiência, mas quantas vezes, confrontados por pessoas de muito conhecimento, de muito estudo, e vir à nossa mente, vir aos nossos lábios palavras, contra-argumentos, que depois a gente pensa, meu Deus, da onde que eu tirei isso? Né? Como que eu consegui argumentar com essa pessoa? A Bíblia fala de que os discípulos seriam levados diante de autoridades, diante de reis, e que não era para eles se preocuparem a respeito do que eles falariam, ou como falariam diante dessas autoridades, porque o Espírito Santo, no mesmo momento, né, lhes dariam a capacidade, como que colocariam na boca dele as palavras certas, os argumentos certos. Isso é o que, irmãos? Isso é uma manifestação visível do poder de Deus, concedida para as pessoas. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos continuar aprofundando aqui a questão do poder. Agora, Marcos capítulo 16, versículos 15 a 20.
diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Até aí, aleluia. Então, outra forma da manifestação visível de Deus, ou do poder de Deus, é por intermédio de curas, de milagres, de profecias, de línguas com interpretação, da expulsão de demônios, de que por intermédio da mensagem, um homicida deixa de ser homicida, um adúltero deixa de ser adúltero, um feiticeiro deixa de ser feiticeiro, e passa a ser um homem e uma mulher de Deus, aleluia, lavados e redimidos pelo sangue do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus. Esse é o poder de Deus, aleluia. E os sinais, irmãos, foram deixados, e eles não ficaram no passado. Nós não somos cessacionistas, nós não acreditamos que cessou, mas que permanecem até hoje. Eles vêm para reforçar, eles vêm para mostrar o poder de Deus, para ajudar que as pessoas realmente acreditem que essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Mas, mais uma vez reforçando, isso não vem do homem, isso vem de Deus. O ser humano ele pode ter uma habilidade natural de fala, de comunicação, de convencimento. Ele também pode aprender técnicas de oratória, de homilética, de hipnose, e fazer um movimento com as pessoas dentro das igrejas. Mas o que nós estamos falando aqui é aquilo que vem de Deus, é aquilo que é sobrenatural, é algo que é santo. Reproduz para nós ali de novo não, agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 11 a 16. Diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Com base nesse texto bíblico, alguém vai dizer: olha aí, está vendo? Uma pessoa que não tem comunhão com Jesus, que vive no pecado, ele não pode fazer milagres. Ele não pode ser usado para curar enfermos, para expulsar demônios. Olha lá o que aconteceu com os filhos de Seva. Não tinham autoridade, não tinham poder para fazer isso. A irmã gostaria de falar?
um revestimento, segundo a irmã, o poder está certa, é um revestimento que vem do alto, que vem de Deus, para a gente exercer em nome, né? Não em nosso nome, mas em nome daquele que nos capacitou, realizar a obra que Ele nos concedeu que fizéssemos. Então, vocês viram ali, alguém pode falar isso, mas olha só o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Isso aqui são palavras de Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vejam que há pessoas, sim, que podem estar vivendo no pecado, e mesmo assim profetizar, mesmo assim expulsar demônios, mesmo assim realizar curas e milagres. Não é verdade? A Bíblia diz que nos últimos dias, no período da grande tribulação, o falso profeta, ele fará muitos milagres. Ele fará coisas extraordinárias, que se possível faria até com que os escolhidos fossem enganados por aquilo. Então, irmãos, um cuidado que a gente tem que ter aqui, é de que não é porque a pessoa, quando ela tem uma oportunidade, e enquanto ela está ministrando, existe expulsão de demônios, existe curas, existe até mesmo pessoas que se reconciliam, pessoas que aceitam Jesus, de que essa pessoa, ela está vivendo a palavra, ela está vivendo a vontade de Deus. Nós precisamos ter esse cuidado. A Bíblia diz que é para nós julgarmos as profecias, né? Para nós julgarmos as profecias, é para a gente averiguar, é para a gente ser como aqueles irmãos me fugiu agora a cidade, pastor Marcos, você lembrar, que eles, quando Paulo chegou na cidade para pregar, Bereia, né? Eles ouviam o que Paulo falava, e eles pegavam a Bíblia, para examinar de que se o que Paulo estava falando batia com o que estava na Bíblia. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Ter esse discernimento, pedir a Deus esse discernimento, porque muitos usam isso para enganar, para atrair o povo, para conduzir o povo por um caminho que depois é destrutivo, né? É destrutivo. E nós poderíamos aqui falar de exemplos que ocorreram, até mesmo aqui em Toledo, né? Vou usar aqui um exemplo, por exemplo, da minha esposa. Posso? Fala, não sei o que é que você vai falar, né? Um exemplo de quando ela foi batizada com o Espírito Santo, né? Isso foi no ano de 2003, né? Talvez alguns aqui vão se lembrar, né? Que veio o cantor, até acho que era parente do Matos Nascimento, né? Ele estava aqui num culto de jovens que nós estávamos fazendo aqui na sede. Ele veio e ele trouxe um pregador junto, né? E naquela noite o pregador foi fogo puro, né? Então foi fogo puro que a Marisa e mais alguns foram batizados com o Espírito Santo naquele dia, né? Ainda era na época do pastor Isaías Guedes. E naquela época a Santa Ceia era de manhã, né? Era domingo de manhã que fazia a Santa Ceia, né? E ele veio para pregar no domingo de manhã, né? Mas aí o pastor Ademir, que é inclusive um dos professores aqui, naquela época ele era o vice-líder da UMADT, do campo,
ele desconfiou daquele camarada, né? Ele desconfiou da carta que ele trouxe, e ele ligou para a igreja, né, do pastor que constava como assinada aquela carta. Aí o pastor falou, não, esse rapaz aí, ó, ele abandonou a esposa, ele abandonou os filhos, já faz tantos meses, a igreja aqui está tendo que auxiliar financeiramente, manter essa família aqui, e essa carta aí está vencida há muito tempo. Ele adulterou a data lá. Então, para os irmãos perceber que pode acontecer isso, e quando eu falei com ele ali no pátio, de que ele não teria mais a oportunidade, né, por causa disso, aí olha só o que ele me falou. Mas você não viu o que aconteceu ontem à noite? Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? Tudo o que aconteceu no culto? É tipo querendo justificar de que o fato de haver aquela ação divina era justificativa para a vida de pecado que ele estava levando. E não é assim. Então a gente tenha esse cuidado, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas o que a gente também não pode, pode falar. Verdade, né? Então temos que ter esse cuidado. E o que eu ia falar agora, evangelista William, é para a gente ter a maturidade, né? De não ir para um caminho de escândalo, ou para um caminho de, como algumas igrejas fizeram, de supressão, né? Que por causa do comportamento de algumas pessoas, a gente suprimir, fala, não, aqui então não vai ter mais profecia, aqui não vai ter mais cura, né? Porque pode ir por isso. Uma igreja que sofreu assim com isso, ela pode pensar, não, vamos evitar isso. De uma forma querer conter a ação do Espírito Santo. Mas nós temos que achar um equilíbrio, né? O Espírito Santo capacita, né? O Espírito Santo pode realizar. E eu vou mais longe, o que a gente precisa é orar para que Deus derrame sobre a sua igreja os dons espirituais. E dentre eles está o dom de discernimento dos espíritos. Para a gente discernir aquilo que é da carne, aquilo que é do demônio e aquilo que é de Deus. Para concluir, a igreja que prega a esperança vindoura. A gente, irmãos, prega para uma geração ignorante, uma geração insensível às coisas espirituais. E o Senhor espera que nós levemos a essas pessoas essa mensagem, uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança. Nós vimos aqui que é uma mensagem que confronta o pecado, né? Mas que também traz esperança para essas pessoas. Muitas aí sem norte, sem saber para onde está indo, da onde veio, angustiadas, muitas trilhando um caminho de vícios, um caminho de perdição, um caminho de suicídio, e que precisam da palavra do Senhor, a palavra que lhes leve refrigério, que lhes leve esperança. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as escrituras sagradas. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, que o Teu Espírito Santo fale melhor aos nossos corações, Senhor. Que possamos, ó Deus, ter o temor e o tremor diante da Tua presença ao expor as escrituras, Senhor.
não nos enganando, pensando que simplesmente porque o Senhor pode nos usar, Senhor, através da sua grande misericórdia, isso nos torne alguém importante, alguém, Senhor, que mereça aplausos, glórias. Não, Deus, ajuda-nos, Senhor, a não cair nesse erro, mas sermos pessoas humildes, pessoas, Senhor, cujo único propósito seja a glorificação do nome de Jesus. Ajuda, Senhor, os milhões, os bilhões de pessoas ao redor do mundo, que muitas vezes sofrem, Senhor, nas mãos de falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, meu Deus, que lhes levam uma mensagem distorcida, que não está amparada nas Escrituras, Senhor. Dá à tua igreja em todo o mundo o dom de discernimento de espíritos, para que possa discernir aquilo que é do homem, dos demônios, e aquilo que de fato é do Senhor. Que a tua igreja tenha o desejo, Senhor, por ler, compreender a tua palavra, e que o teu Espírito Santo, Senhor, se o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a compreender a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas e por intermédio de nós, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém.